repetia Brasil, ame ou deixe, porque as pessoas, principalmente artistas, pessoas mais famosas que tentavam contestar o regime, muitas vezes eram exilados, tinham que sair do país, porque senão acabariam sendo presos. E quando eles fazem esse tipo de coisa, você punha atrás no carro assim, Brasil, ame ou deixe. Então o que passava para a população? Opa, mas aquele artista famoso foi embora do país. Mas mal sabia que estava sendo expulso, exilado. E como ele deixou, é como se ele não amasse o Brasil. Assim, ame ou deixe. Então a pessoa na cabeça pensava assim, se o artista deixou é porque ele foi morar em Londres, na Inglaterra, como alguns cantores famosos tiveram que morar, porque estava na iminência de ser preso no Brasil. Alguns até foram, mas depois eles tinham que acabar saindo do país. Então, o governo utilizava isso, entendeu? Essa coisa de nacionalismo. Não, Brasil, você ama ou deixa. Então as pessoas que deixavam era como se não tivessem amando o país, mas era para passar justamente essa mensagem, entendeu? Mas lógico, o cara gosta, né? Mas era só para poder dar a impressão que tinha saído deixando o país para trás. Que tipo de propaganda que você viu durante esse tempo? De propaganda? Tinha muito tipo de propaganda. Um exemplo, tinha um programa de televisão de um cara que inclusive era deputado federal, que ele simplesmente só fazia mostrando belezas do país, algumas coisas. É lógico que existe essas belezas e tudo, mas assim, o programa era voltado só para tentar reforçar tudo que estava acontecendo de bom, para o povo não ficar focando no ruim. Aí, como se tivesse tudo correndo às mil maravilhas no país, com os militares no poder e tal. Então era um programa que fazia uma propaganda. Mesmo que às vezes as pessoas não fossem perceber isso, era um programa extremamente só para fazer propaganda para a manutenção do governo, com essa ideia de que tudo estava bom no país. Então, mais uma vez, fazendo essa coisa bem nacionalista, né, em relação ao país. Então na TV, você viu alguma coisa na rádio? Em rádio também, tinha alguns, né, sempre tinha, mas principalmente esse na TV, que é uma coisa de alcance maior e tem a imagem, né, então realmente era coisa. Mas tinha também jornal, revista, que sempre faz algum tipo de propaganda, mas principalmente na televisão era exaltando essa coisa do país, exacerbando esse nacionalismo. Beleza. Muitas vezes na história, líderes têm usado propaganda e censura para fazer eles mesmos parecerem pessoas boas e ao mesmo tempo esconder coisas que o governo estava fazendo, igual o Stalin, o Hitler e o cara da Coreia do Norte. Você sabia do que o governo estava fazendo? Ou você sabia que eles estavam escondendo alguma coisa? Igual, eu sei que teve tortura, teve estupro, teve pessoas indo para prisão. Você estava sabendo dessas coisas? Ou o governo estava mais escondendo isso mesmo? Não, na época, como eu ainda era muito novo, eu não tinha alcance de tudo isso, eu não sabia disso tão claramente. Mas a gente sabe que isso acontecia, que o governo fazia uma censura, então, principalmente, volto a falar, nos anos 70 até 74, 75, então o jornal não publicava o que queria. Tinha um censor dentro da redação do jornal, dos jornais principais, para que alguma coisa que fosse ser contra. Nunca que o jornal era editado sem passar antes pelo censor. Ele tinha que ver todas as matérias, né, principalmente da parte política e tal. Então, o governo tinha essa censura, mas como eu era pequeno, eu não tinha essa noção ainda. Eu vim só pegar isso depois, já no fim dos anos 70, quando estava terminando a minha high school e tal, aí eu já comecei a ter uma noção maior sobre tudo isso. Mas até então eu não sabia disso, mas é lógico que o governo manteve uma censura forte justamente para poder evitar que sempre notícia que fosse contra, que tivesse um peso ruim para o lado dele, ele fazia de tudo para não sair. E como você descobriu dessa censura e como você sentiu quando você descobriu? Essa censura eu descobri basicamente quando eu já estava assim, no fim da high school, que você passa a ter pessoas com colegas com uma idade, com colegas mais velhos, tal, que já tem uma noção melhor, aí você passa a participar um pouco dessa questão política e tudo isso. Então você passa a ter um envolvimento, aí você passa a ter uma informação sobre isso. E é lógico que isso acaba te dando, naquela época, mas você está mais novo, um pouco mais de revolta, você fica com muita raiva disso e tal. Aquela ideia que você quer mudar o mundo e tal, não é tão fácil assim, todo mundo sabe disso, um dia você chega a essa conclusão, mas então você está naquela fase, coisa que você está mais empolgado e tal, e realmente você
fica tendo informação, ainda mais com as pessoas que você conviveu ali. Então, tanto no fim da high school quanto no início do college. Então, tudo isso faz com que você vai vivenciando esse processo e sabendo do que tinha acontecido e que estava ainda acontecendo. Né? Um pouco já em menor grau, mas ainda acontecia. Até 85 aconteceu muito. No livro Cães de Guarda, o autor escreveu sobre o processo de como que as coisas foram censuradas e escreveu sim que material igual jornal ou revista foi enviada para a capital federal e as partes que eles não queriam, eles só tiravam e reimprimiam a coisa. E ele falou sim que em certos jornais igual o Pasquim, que eles foram editados pelo governo. Você leu algum material que foi censurado ou talvez que não foi censurado? E o que você ouviu sobre essa censura, assim? Não, sobre a censura a gente ficou sabendo. Agora, diretamente sobre o jornal, acontecia o seguinte, um grande jornal, por exemplo, dando um exemplo, igual o Boston Globe aqui, tinha um censor. Se tivesse alguma notícia que não fosse do agrado do governo, no dia seguinte, quando ele fosse sair do governo, aquela notícia que foi cortada podia aparecer uma receita de bolo, ou então eles colocavam uma poesia, alguma coisa que não fazia muito sentido, assim, você colocar uma receita, uma poesia na cara, né? Ou então saia até em branco. Naquele espaço que saía em branco, você tinha claramente a ideia que ali houve uma notícia, alguma coisa que foi censurada, porque estava tudo em branco, onde era para ter uma coluna impressa e estava em branco. Então tudo isso a gente ficava sabendo, ouviu um pouco e principalmente ficava sabendo. Depois, né, através de informação, a gente ficou sabendo de tudo isso que ocorreu nessa época. Eu assisti um vídeo que chama Elwha e o Golpe Militar no Brasil em 64, que falou sobre a influência dos Estados Unidos no Brasil durante esse tempo. E tem um cara que chama Lincoln Gordon, que ele era o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E o CIA também ficou envolvido com essas coisas. O que você ouviu sobre o envolvimento dos Estados Unidos com o Brasil e como que isso influenciou o nosso país? O CIA tinha uma influência porque é uma agência que coleta informação, então o que acontece? Eles passam informação para saber como que está a política, a coisa daquele país. Era uma época da Guerra Fria, dos Estados Unidos contra a União Soviética. Os Estados Unidos tinham medo que acontecesse com vários países da América do Sul, o que aconteceu com Cuba, quando Fidel Castro tomou o poder. Então, com medo daquilo, a CIA patrocinava, na realidade, realmente influenciava fortemente golpes para não deixar o pessoal de esquerda tomar poder. Tanto que 4 países ao mesmo tempo ali, outros países, mas principalmente os 4 mais importantes na América Latina, que Brasil, Argentina, o Chile e o Uruguai, os 4 tiveram golpes militares entre os anos 60 e 70. Então, justamente por influência da CIA dos Estados Unidos, justamente com medo da guerra, através da Guerra Fria, que viesse a ter, esse país fosse tomado com uma certa influência da União Soviética. Então, houve esses golpes com influência dos Estados Unidos. E acho que também, depois do golpe, com essa influência dos Estados Unidos, isso acabou também no modo de vida das pessoas, justamente por ter mantido uma coisa mais do lado ocidental, o estilo americano, influenciou também culturalmente, através de música, da imprensa, de uma forma geral, através de livros, jeito de reportagem, o jeito que as televisões trabalham. Então, toda essa influência dos americanos acaba refletindo também no país. Então, acaba que é um modo de vida um pouco mais próximo do sistema aqui americano. Eu li num artigo que chama 4 dias em setembro, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que é o Charles Burke Elbrick, o embaixador dos Estados Unidos, que foi sequestrado em setembro de 69. E o sequestro dele causou muitas pessoas a saírem da prisão. O que você ouviu sobre esse sequestro e como que isso impactou a maneira que você via a situação naquela época? O sequestro do embaixador foi os grupos de esquerda fizeram o sequestro para poder forçar o governo militar a soltar alguns presos políticos. Não me recordo agora se era 15 ou 20, em torno de 20 tiveram que ser soltos e
foram para Cuba, inclusive todos esses presos políticos que estavam lá foram para Cuba. E além disso, ele ainda foi obrigado, nos jornais principais do país, a ler uma mensagem que eles tinham passando para o povo brasileiro. Quer dizer, uma coisa de um dia só, que lê lá à noite e tal, mas ainda foi obrigado a ler uma nota, claramente, mostrando ele se posicionando contra erros do governo militar. Eles foram obrigados a ler essa nota e a soltar os presos. Não foi só o sequestrado, foi só esse embaixador. Teve mais uns 2 ou 3, acho que do Japão e da Suíça. Mas é lógico, dos Estados Unidos, pela importância do país e tudo, é o que deu uma repercussão muito maior. Então, realmente, foi o que houve uma força. Agora, qual foi a pergunta depois? Como que isso impactou a maneira que você viu as coisas, a situação que estava acontecendo naquela época? Pra mim, particularmente, assim, né, aí mais uma consequência de eu saber o que aconteceu. Na época eu tinha 7 anos, então só sabendo através de informação. O que aconteceu foi o seguinte: após esse sequestro, a repressão aumentou mais ainda. Porque aí os militares ficaram com medo de que acontecesse mais coisas, porque ia começar a sequestrar ou de outros países, ou mesmo tentar novamente algum americano, qualquer outro. Então a repressão aumentou muito, porque essa foi a consequência imediata, que eles viram que era como se diz, uma jogada, uma coisa que deu certo, pelo menos para os terroristas, os guerrilheiros, né, vamos falar assim. Então o que aconteceu? O governo fez uma repressão muito maior, porque eles tinham medo que viesse a ter mais problema. Então aí os grupos armados passaram a ter muito mais prisões, mais tortura e mais pessoas sendo presas. Tanto que o governo, nos 3, 4 anos seguintes, foi uma repressão enorme. Teve bastante violência, justamente foi uma consequência desse sequestro. Então, mesmo esses prisioneiros sendo soltos, não trouxe nenhuma esperança para o povo? Foi mais ou menos o contrário? O povo, em geral, sabia até pouco de tudo que estava ocorrendo. Quem acabava sabendo um pouco mais era o pessoal com um nível de politização maior e principalmente estudante. Que a grande parte dos caras que eram guerrilheiros no Brasil era o pessoal que estava nas faculdades, nos colleges, nas universidades. Então, acaba que é uma minoria. E eles que tinham noção disso. Mas, realmente, para a população, de uma forma geral, politicamente, houve um endurecimento. Ficou pior ainda porque depois o movimento militar, o regime militar, ficou mais forte ainda. Agora, falar mais sobre, para guiar a gente para o texto que você participou. Que tipo de confrontação que tinha contra o governo nessa época? Aí já o movimento das diretas já, foi em 1984. Em 79, teve anistia. Muitas dessas pessoas que tinham saído no início dos anos 70 voltaram. Já estavam de volta no país. Foi o processo de redemocratização. E, a partir desse ano, começou a aumentar os protestos, assim, não digo protestos de rua, mas assim, nas entrevistas, os políticos começaram a se jogar mais contra o governo militar e tal. E não tinha eleição direta para presidente, desde 64. Já tinha 20 anos que não tinha eleição. Desde 1964 até 84, foram 20 anos sem eleição. Então, houve um movimento que chamou diretas já, para ter diretas imediatamente. E foi um protesto que a gente ia para a rua para poder pedir essa diretas já. Houve protesto em grandes cidades brasileiras, como Rio, São Paulo, com mais de 1 milhão de pessoas, e em Belo Horizonte, onde eu participei, que era a terceira capital do país na época, com mais de 300 mil pessoas. Então foi uma confrontação que os militares começaram a perder poder. Então estava vendo que não tinha mais como se sustentar no regime deles, mais no governo. Tanto que em 84 houve essa emenda, mas tentou passar no Congresso e não passou, mas foi o último ano que teve governo. Em 85, o último militar saiu. E entrou um presidente civil que não foi eleito pelo povo, que foi eleito só pelo Congresso, mas não foi militar. Em 85 ele foi militar. Qual foi a razão que você decidiu fazer parte desse protesto? Eu estava mais novo, estava na época de college, você fica mais empolgado, participa um pouco mais de política, de história e tal.
E aí a gente vai para poder tentar